Que alegria nos reencontrarmos nessa manhã de quinta-feira, hoje dia 5 de janeiro de 2023. Estamos ainda desfrutando dos primeiros momentos, dos primeiros dias do ano que estamos recebendo, novinho em folha, presente de Deus. Para aqueles que não sabem, hoje celebra-se o dia da criação da primeira tipografia do Brasil. Você conhece a história da tipografia? Quem foi o inventor? Foi um sujeito chamado Gutenberg, alemão, em que na época da Reforma Protestante, ele teve a oportunidade de imprimir em sua impressora ou na sua tipografia. O primeiro livro que ele imprimiu foi as Escrituras Sagradas, a Palavra de Deus, sim. Portanto, hoje nós temos tecnologia de ponta, mas a impressora, não é? A tipografia, no início, era a maneira como se proclamava, não é? Se programava, se divulgava escritos, livros, literatura. E Gutenberg teve o privilégio de imprimir a Bíblia como sendo o primeiro trabalho na área da tipografia. Que bom, não é? Hoje nós temos a Bíblia escrita em braille, temos a Bíblia escrita em todas as línguas, praticamente acessível a todos os povos, graças ao início como foi divulgada a Palavra de Deus, como foi impressa a Palavra de Deus. Logo mais estaremos ouvindo o pastor Antônio Júnior trazendo mais uma reflexão da Palavra de Deus para nossa edificação, e você terá a oportunidade também de ouvir a cantora Denise louvando a Deus com um belíssimo hino para o seu enlevo espiritual. Eu quero lembrar a todos que durante esta semana, comecinho do ano novo, desde a última segunda-feira, a Igreja do Calvário está de portas abertas para um momento de oração por nossa nação. Temos orado todos os dias, até o próximo sábado. Todas as noites estamos intercedendo pela igreja no Brasil, pelas autoridades constituídas, civis e militares, pela família, enfim, orando para que a paz possa reinar nesta nação e possamos também superar todas as dificuldades, os conflitos pelos quais temos passado nesses dias turbulentos. Para que Deus abençoe, portanto, a nossa pátria, é preciso nós estarmos de joelhos dobrados, orando, clamando, porque a palavra de Deus nos diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Portanto, você está convidado a estar conosco. Para aqueles que não sabem, a Igreja do Calvário está situada às margens do Açude Velho, confluência com o Parque da Criança, no início do giradouro da Avenida Brasília. Você está cordialmente convidado. Venha orar conosco. Às 19h30, até o próximo sábado, estaremos orando como desde o início, na segunda-feira desta semana. Fiquemos com o pastor Antônio Júnior trazendo-nos uma meditação para a nossa edificação. O texto que nós vamos ler hoje, do versículo número 14 ao versículo de número 22, Ele nos fala um tema que eu posso dizer: convencidos pelos milagres e pelo poder do Espírito Santo. O apóstolo Paulo então está terminando a sua carta, não é? Está nos escritos finais, e ele diz assim, a partir do versículo número 14: eu próprio, meus irmãos, certo estou a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheios de bondade, cheios de todo o conhecimento, podendo admoestar-vos uns aos outros. Mas, irmãos, em parte, vos escrevi mais ousadamente, como para vos trazer outra vez isto à memória, pela graça que por Deus me foi dada.
que seja ministro de Jesus Cristo para os gentios, ministrando o Evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta dos gentios, santificada pelo Espírito Santo. De sorte que tenham glória em Jesus Cristo nas coisas que pertencem a Deus, porque não ousarei dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito, para fazer obediente aos gentios por palavras e por obras. Pelo poder dos sinais e prodígios e pela virtude do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém e arredores até o Ilírico tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo. E desta maneira me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo foi nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, aqueles a quem não foi anunciado o verão, e os que não ouviram entenderão. Por isso também muitas vezes tenho sido impedido de ir ter convosco. Baixe sua cabeça, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez somos gratos pela oportunidade que temos de estarmos no sacrifício vivo, que é o culto público, assim como o Senhor nesta carta ensina-nos. Obrigado pelo privilégio de mais uma vez ler na minha língua a Tua palavra e também ter o privilégio, Senhor, de entendê-la. Portanto, eu te peço, faz a obra do Teu Espírito nas nossas mentes e corações, para que isso de fato seja aplicado em nossos corações. É assim que eu peço, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós devemos lembrar que o apóstolo Paulo, ele começa o capítulo de número 15, falando do dever de cada um dos crentes tem para com os chamados fracos. O mesmo é enfático em dizer que todos devem considerá-los e não viver para si mesmo. Como se agradando a si mesmo. Eu penso que esse deve ser sempre o nosso pensamento. Olhar para o outro e nunca querer ser mais do que ele. Estou um clarão agora aqui, não foi? Me iluminaram, não foi? Às vezes, a nossa mente, ela prega uma peça, não é? Em nós. Como? Quando nos sentimos superior a outra pessoa. E na verdade descobrimos que não somos nada. E toda a habilidade ou capacidade que temos é para o serviço do Senhor. E ainda assim somos servos inúteis. E hoje eu estava lendo um post em uma rede social, e um pregador, ele estava se queixando, dizendo que às vezes era chamado para tapar buraco. Aí eu pensei nesse post dele e refleti nisso. E eu pensei que tapar buraco ou não, nós somos chamados para servir. Essa deve ser a nossa meta de vida. Servir. O apóstolo Paulo, ele inicia o capítulo 15 nessa ideia, trazendo essa tona, essa ideia de serviço. E aí eu penso isso, a nossa vida como crente é servir. E também, tomando como base o que Paulo escreve no início do capítulo 15, é nosso dever agradar o outro, agradar o próximo. Lógico, com vistas ao que é certo, visando sempre a edificação do outro, o crescimento do outro. Se não for assim, a gente vai sempre marcar passo, igual a um soldado, sem sair do canto.
O meu crescimento começa quando eu proporciono o crescimento do outro. E se o outro não reconhecer, o problema não é meu e nem é seu, mas dele. Então, Paulo entende que nem mesmo Cristo viveu para ele mesmo. E sem viver para ele mesmo, Cristo, o exemplo disso, Paulo vai dizer que ele foi insultado, ele foi agredido por nossa causa. E isso já havia sido registrado em alguns outros textos. Então, a missão de Paulo escrevendo essa carta, e especificamente o capítulo de número 15, era também trazer uma ideia de unidade. Por quê? Na cabeça de Paulo, penso, não existe uma caminhada boa na igreja se não houver uma unidade entre os irmãos. Por quê? Porque a unidade é fundamental para o fortalecimento do corpo. E Paulo então ele deixa claro que Deus deixou ferramentas adequadas para se achegar a essa unidade. E Paulo disse que Deus concedeu aos irmãos paciência e ânimo. Duas ferramentas importantíssimas para o desenvolvimento da unidade na igreja: paciência e ânimo. Então, a harmonia que se deveria ter na igreja, através da paciência e do ânimo, é uma característica de fato do cristianismo. Isso leva a igreja até mesmo a um culto, não é? Que agrada a Deus e que leva toda a igreja a cultuar, a louvar e a glorificar o Senhor. Então Paulo baseia a sua ideia assim, nesse capítulo 15, no seu início: se eu tenho unidade, paciência e ânimo, ferramentas para que eu tenha unidade com o meu irmão, para que eu possa entender o meu irmão e para que eu possa estar motivado para fazer a obra, consequentemente eu vou ter um culto abençoado. Então Paulo lembra àquela igreja que Cristo veio para servir os judeus com o intuito de mostrar que Deus é fiel às promessas feitas aos seus patriarcas, incluindo no plano também os gentios. Todos devem glorificar a Deus, pois a misericórdia de Deus alcançou eles também. Inclusive, quando Paulo escreve essa realidade, ele vai usar então textos provas para embasar a sua retórica. E o texto de hoje, a qual nós lemos a partir do verso número 14, Paulo ele vai dar uma palavra de reconhecimento, porque ele se convenceu que os crentes de Roma, eles estavam cheios de bondade, e que os irmãos também estavam aptos para ensinar a outros irmãos as coisas de Deus. Então olhe comigo o verso número 14: eu próprio, meus irmãos, certo estou a respeito de vós, né, a igreja, que vós mesmo estáis cheios de bondade. Então, quando Paulo recebe o relatório da igreja de Roma, tem notícia da igreja de Roma, uma característica que ele levanta, assim como ele faz nas outras igrejas, elogiando as virtudes que a igreja tem. E uma dessas virtudes aqui da igreja de Roma é que a igreja de Roma, os irmãos, eram um povo bom e era um povo maduro. Eles já tinham uma maturação, prontos então para ensinar a outros irmãos. É o que Paulo então ele identifica. Então essa maturidade dos irmãos era algo que Paulo destaca, e isso deve ser sempre o objetivo da igreja. A gente deve sempre buscar a maturidade. E a maturidade, irmãos, ela só é alcançada
quando você tem na sua vida uma disciplina de compreensão, entendimento, meditação da palavra do Senhor. Assim como nós estamos fazendo aqui, nas quintas-feiras, de forma disciplinada, vindo para o culto de doutrina, nós estamos então buscando essa maturação, digamos assim, essa maturidade, não é? Que Paulo está falando aqui para a igreja de Roma, e que ele mesmo reconhece que essa igreja era madura. Então, a edificação da igreja através do conhecimento da palavra. Sem conhecimento da palavra, nós ficamos inseguros e susceptíveis a qualquer vento que sopra, e acabaremos caindo se o vento for um furacão. Então a ideia é essa: se nós não buscarmos essa edificação, esse amadurecimento, qualquer vento pode nos derrubar. E quando vier o furacão, pior ainda. A partir do versículo 15 e 16, nós observamos um apóstolo agora defendendo o propósito de escrever essa carta. Dentre alguns, o mais importante, a anunciação da graça de Deus, as boas novas da parte de Cristo, com o objetivo que eles fossem salvos. Verso 15. Mas, irmãos, em parte vos escrevi mais ousadamente, como para vos trazer outra vez isto à memória, pela graça que por Deus me foi dada, que seja ministro de Jesus Cristo para os gentios, ministrando o evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta dos gentios, santificada pelo Espírito. Então Paulo tinha consciência que era designado por Deus para ser ministro dos gentios. Irmãos, baixe sua cabeça, só um pouquinho, vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, quero te pedir a tua bênção, a tua graça, o teu favor sobre esse servo, Senhor. Acalma o nosso coração, a nossa mente, para que eu possa ser claro, Senhor Deus, aos irmãos e até mesmo a mim mesmo, sobre a tua santa palavra, Senhor. Em nome de Jesus, dispersa tudo aquilo que esteja atrapalhando o teu culto, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor Deus. Seja aquilo que esteja afligindo os nossos corações, que seja dissipado. Eu te peço em nome de Jesus, por misericórdia, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como eu estava dizendo a vocês, a partir do verso número 15, ele diz: mas, irmãos, em parte vos escrevi mais ousadamente, como para vos trazer outra vez isto à memória, pela graça que por Deus me foi dada, que seja ministro de Deus para os gentios, ministrando o evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta dos gentios, santificada pelo Espírito. Então, Paulo tinha a consciência que ele era designado por Deus para ser ministro aos gentios. Em alguma ocasião a gente já falou isso aqui, dessa certeza, porque ele deixa claro na carta. E mais uma vez ele fala aqui. E esse objetivo, muito bem definido, o de levar a mensagem do Evangelho, que é o poder de Deus para salvar o pecador, Paulo está convencido que esses gentios que haviam se convertido, agora também seriam os mesmos que deveriam oferecer o sacrifício vivo para Deus. Ou seja, a ideia então é definitivamente, se os judeus se acham fortes na fé, e consideravam os gentios fracos, Paulo está dizendo, esses mesmos fracos na fé, eles foram então agraciados pela salvação, e eles também oferecerão sacrifício vivo, sacrifício de louvor, sacrifício, o culto, não é? Então Paulo vai deixar isso claro, eles vão oferecer também. Agora, em contínuo nessa ideia, Paulo percebe que os gentios então foram incluídos, porque essa era a missão dele. E para provar isso, ele começa então a fazer uma retrospectiva do seu ministério. Então Paulo, a partir de agora, ele faz a partir do verso 17,
ele começa a fazer essa retrospectiva. Verso 17: de sorte que tenho glória em Jesus Cristo nas coisas que pertencem a Deus. Olha só, quando ele diz, tenho glória em Jesus Cristo, ou seja, na obra, não é a glória dele, é a glória de Cristo, na obra de Cristo. Então, Paulo, ele está entusiasmado com todo o serviço que ele fez. Ou seja, Paulo está feliz ao olhar para trás e ver toda a sua trajetória, até o momento de escrever essa carta para a igreja de Roma. Agora, lembremos uma coisa, embora ele olhando para trás e lembrando o que Cristo fez por intermédio dele, o mesmo é consciente de que não tem o que se vangloriar. Ele não se vangloria, ele coloca a glória para Cristo, para Deus. Por quê? Porque ele sabe que fez o que fez, não por mérito dele, mas Deus instrumentalizou do seu servo para fazer. Agora, isso não impedia de que Paulo olhasse e se alegrasse na obra que Deus fez na vida dele. Isso nos ensina que você pode olhar para trás e se alegrar naquilo que Deus fez na sua vida, mas você não pode se ensoberbecer para dizer, se eu não fizer, não acontece. Entende? Como se você fosse então o tampa, não é? A pessoa que é insubstituível. Não, Paulo não tinha essa ideia, mas Paulo, ele se alegra em olhar para trás e assim, o que eu fiz até chegar aqui, não é? Como ministro para os gentios. E olha o que interessante, no verso 18 ele diz, porque não ousarei dizer alguma coisa que Cristo por mim não tenha feito, para fazer obediente aos gentios, por palavras ou por obras. E o atestado do que ele fez, não o torna melhor do que ninguém, mas que era algo verdadeiro e poderoso, eram os sinais, milagres e o poder do Espírito. E aí verso 19 ele diz justamente essa ideia, pelo poder dos sinais e prodígios, e pela virtude do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo. É como se Paulo estivesse se lembrando desde o momento que foi separado pela igreja para o serviço de pregar o Evangelho. É como se ele olhasse para o registro de Lucas, porque Lucas registra, não é, os feitos de Paulo lá em Atos dos Apóstolos. E só para lembrar os irmãos, capítulo número 13, verso de número 1 ao verso número 3 de Atos, ele diz, Lucas, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colácio de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora Barnabé e Saulo, para a obra que eu os tenho chamado. É como se você estivesse num culto, e nesse culto tivesse dado a oportunidade de você testemunhar sobre o seu ministério. Aí você contasse, olha, eu fui separado pela igreja de Jerusalém, eu junto com Barnabé, e fosse lembrando. Então ele lembra desde o início do seu ministério, até chegar a essa carta, que ele ainda vai desdobrar em algumas coisas. Ele vai dizendo, sim, ainda em Atos. Então, jejuando e orando, impondo sobre ele as mãos, o despediram. Eu vou abrir um parênteses aqui, irmãos. É um parênteses. Interessante aqui, essa passagem. Sabe por quê? Porque faz me lembrar de alguns comentários que eu faço no seminário. Como professor de seminário, eu faço alguns comentários lá com os seminaristas. Porque seminaristas têm uma característica bem interessante. Eles têm aquele fogo todo para fazer a obra, e pelo fato deles estarem estudando teologia, eles já pensam, não todos, alguns, eles já pensam que sabem mais do que o seu pastor, não é? É uma empolgação normal. Temos que fazer esta abrupta interrupção, mas eu espero a sua compreensão. Amanhã você está convidado a continuar ouvindo o pastor Antônio Júnior. E eu lembro mais uma vez, nesses instantes finais, que a Igreja do Calvário, para aqueles que residem em Campina Grande, situada no bairro do Catolé e José Pinheiro,
venham participar do nosso momento de oração durante toda esta semana. Estamos orando todos os dias, todas as noites, por nossa pátria. Você está convidado. Igreja do Calvário, situada ali no início da Avenida Brasília. Hoje à noite estaremos, portanto, à sua espera para esse momento de oração intercessório por nossa pátria. Tenham todos um bom dia, que todos fiquem com Deus e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Há quanto tempo estás a conhecer o que acontece dentro em mim? Vá, eu sei que o tempo vai e nada fiz daquilo que te prometi. O tempo está passando. Disse uma vez que louvaria sim Onde está a tua promessa? em prazer, mesmo em dias maus. E o que me fez chorar foi perceber, Senhor, que o meu murmurar foi mais que o meu louvor. Canta assim, Pai, misericórdia tens. Misericórdia tens. Mesmo sabendo crente que sou. Mesmo sabendo crente que sou, concedes tantos bens. Tomas-me E faz-me diferente ser. e faz-me diferente ser. Agora junto a ti, Agora junto a ti, quero me refazer. quero me refazer. Pai, o que é melhor tu dás, mesmo assim, tão ansioso eu sei que estou. Vá, toda essa vida vai. Pedi, pedi e nada dei a ti, Senhor. Lembro de uma vez que tanto murmurei, porque me vi sem honras e valor. E ao cair em pranto, eu me lembrei da cruz. Foi lá que meu Jesus me deu real valor. Pai, misericórdia tens, mesmo sabendo crente que sou, concedes tantos bens. Tomas-me e faz-me diferente ser. Agora junto a ti, quero me refazer. Canta comigo. Pai, misericórdia tens, mesmo sabendo crente que sou, concedes tantos bens. Tomas-me e faz-me diferente ser. Agora junto a ti, quero me refazer. Agora junto a ti.